Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Sejam todos bem-vindos comigo. Por mais esse dia de estudo, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Renovando Atitudes. E o nome do capítulo de hoje é Aprendendo a Perdoar. E esse título, falar sobre perdão, que é basicamente o que esse capítulo fala, é um capítulo bem complicado. Deixa eu até ver que horas são para não me perder no horário. Pronto. Normalmente, quando eu falo de perdão, ou quando a gente fala de amar os inimigos, esse tipo de assunto é um assunto que o pessoal fica meio chateado comigo, sabe? Fica meio bravo. Mas o melhor dessa história é que não sou eu que estou dizendo. A gente vai aprender junto com o Hamed. Vamos estudar junto com o Hamed. Como eu sempre digo, briga lá com o Hamed, não briga com o Nelson. Tá bem? Vamos lá. Pergunta. Você já foi magoado? Já se sentiu ofendido? Então, o que fazer? Né? Como lidar com essa situação que todos nós, no passado, ou hoje em dia, ou no futuro, já fomos, somos ou seremos, sim, se sentiremos magoados, ofendidos? E como trabalhar essa questão do perdão? Como que a gente vai, aquilo que falam de esquecer, aí eu já te respondo, esquecer a gente não esquece, porque o fato não se apaga. A questão aqui, o desafio, o grande desafio é mudar o sentimento. O esquecimento não vai acontecer, até porque eu tenho memória, você tem memória. O fato não se esquece, ok? Só que a modificação do sentimento de perdão, que está aí a proposta de Hamed. Já estou dando spoiler já praticamente do capítulo inteiro. Mas é mais ou menos por aí, tá? Essa questão de querer esquecer, normalmente o nosso processo, a nossa memória funciona vinculada diretamente, são questões emocionais. Então, por que nós lembramos lá do aniversário, aquele aniversário tão legal de 7 anos de idade, que tinha aquele bolo com aquela cor, aquele desenho especial? E por que nós lembramos muitas das vezes daquele momento trágico do 11 de setembro dos Estados Unidos? Normalmente todo mundo lembra aonde estava no momento do 11 de setembro, se você puxar pela memória, porque está vinculado a sentimento, a questões emocionais muito fortes. Então, quando nós somos ofendidos, quando nós sentimos magoados, normalmente a gente vai lembrar. E ok. Então a questão não é o esquecimento, a questão é mudar o sentimento, é buscar o perdão. Mas vamos lá, já estou dando spoiler aqui. Vamos começar. Então, antes de iniciar, como sempre, vamos fazer a nossa oração. E eu convido a todos, quem quiser, junto comigo, para cerrarem os olhos, agradecendo primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos orienta. Por esse estudo, agradecemos a Ti, Senhor, a todos, e pedimos assim permissão para iniciar mais esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, muito obrigado. Muito bem, vamos lá. E antes de iniciar, eu queria dizer o seguinte. Eu vou falar um achismo meu aqui, tá? Hamed, que é o nosso amigo espiritual que escreveu esse livro em 97 ou 98, não só esse, né, e como outros que falam sobre essa temática, mas esse livro, especialmente Renovando Atitudes, Hamed, provavelmente, ele fala sobre perdão, brilhantemente nesse capítulo, mas provavelmente Hamed não perdoa. Hamed não perdoa, Nelson? Como assim? Porque provavelmente ele é um espírito de luz, ele é um espírito evoluído, e espírito de luz, espírito evoluído, não perdoa porque não se ofende, porque não se magoa. Gandhi, quando perguntaram para ele, Gandhi, você perdoa aqueles que te ofenderam? Ele falou, não perdoo. Porque eu nunca fui ofendido, eu nunca me senti ofendido, ninguém nunca me ofendeu. Apesar de todas aquelas perseguições que ele sofria, etc. Tal, quem conhece a história de Gandhi, que é belíssima, recomendo também. Jesus, no momento final da crucificação, ele pede perdão, mas não é ele que pede perdão, ele fala, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem.
porque ele não se sentiu ofendido, mesmo perseguido. Então, normalmente a espiritualidade de luz tem uma relação completamente diferente do que nós temos. O relacionamento, eu sempre digo isso, o relacionamento que nós temos, vou fazer uma comparação aqui, uma analogia rápida, uma brincadeira. O espírito de luz, espíritos superiores, comparando, né? E nós, é mais ou menos assim. Imagina que Hamed, estou inventando aqui uma história, tá? Imagina que Hamed é um PhD em física quântica, é um super entendido de uma maneira fenomenal, um nível absurdo. E aí nós temos que aprender matemática. E o Hamed vem e fala assim, olha, vamos aprender a somar. 1 mais 1 é igual a 2. E a gente, não é possível, não. Bate cabeça, sai correndo, se revolta. É mentira, blasfêmia. Xinga o Hamed. É um nível completamente diferente. Então quando o Hamed vem falar de perdão para nós, praticamente ele está, olha, vamos somar 1 mais 1, que dá 2. E aí com muita dificuldade, com muita resistência, a gente sai correndo, nunca mais olha para Hamed, que é um absurdo, como assim 1 mais 1 é 2? Mas é mais ou menos assim. Nós ainda engatinhamos como crianças ainda, com muita dificuldade de compreensão em certos assuntos, em certos temas. E o perdão, eu coloco nessa categoria, é um desses. Eu me sinto, talvez você, não sei, mas eu me sinto às vezes como essa criança, com a dificuldade, com uma revolta, com uma birra. Não aceito, não acredito, é impossível, não pode ser. Com uma dificuldade enorme para conseguir 1 mais 1. E depois, imagina quando falar que 2 mais 2 é 4, né? Com uma dificuldade enorme. Mas é assim que a gente segue. Então, vem a espiritualidade de luz, como Hamed, Joana de Ângeles, Emmanuel. Temos aí outros exemplos que tiveram conosco, acredito eu também, como Gandhi, e tantos outros, que vêm nos dar os ensinamentos, demonstrando na prática, na vivência, um outro nível de elevação e um outro nível de compreensão, porque já estão num outro estágio. Mas vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, senão a gente fica aqui falando o tempo inteiro. Vamos lá. Aprendendo a perdoar, capítulo 5, logo no início. Esse também é daqueles três capítulozinhos de 3 folhas. No início, Hamed diz o seguinte: nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Atenção. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. E aí Hamed puxa a sardinha, nesse caso, para aquela confusão que muitas das vezes a gente faz nessa questão do perdão. Que a gente mistura aqui um pouco uma questão de apatia, de aceitação, que muitas das vezes leva a uma conotação de fraqueza, sendo conveniente às agressões, aos abusos. Né? E perdoar, nesse caso, perdoar é uma questão de sentimento, como eu disse ainda há pouco. Não tem nada a ver com aturar, com engolir sapo. Perdoar é uma questão interna, individual. O outro pode até nos causar um mal, seja ele qual for. Agora, aceitação ou não tem nada a ver com perdão. Eu acho que essa é a chamada de Hamed. Vamos diferenciar as coisas, tá? Porque aquela história, alguém te agride uma vez, você pode até perdoar. Se você consegue, que bom. Agora ele faz de novo. E fala, não, mas eu não vou fazer de novo. Não, eu vou te dar uma chance. E aí faz de novo. E aí ficar sendo capacho, ficar sendo burro de carga, ficar sendo saco de pancada, é uma opção sua. Não tem nada a ver com perdoar, ok? As pessoas cometem erro, todos nós cometemos erros. As pessoas merecem uma segunda chance, sim,
mas calma lá. Vamos botar o pingo nos is. Não é para virar bagunça, tá? Não é para entrar num processo de comodismo, de aceitação, de agressões, de abuso, ok? De xingamentos, de qualquer tipo de negatividade, ok? Não, mas eu vou aturar porque eu perdoo. Eu vou engolir porque eu perdoo, porque eu amo ele, porque eu amo ela. Calma. Não é bem assim, tá? Vamos diferenciar as coisas, ok? Isso não é perdoar. Pelo menos eu acredito que não, o que o Hamed está dizendo também. Mais à frente. Em uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica, atenção a essa palavra, distância psíquica, de pessoa a problema, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de um modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. E aí o que ele fala aqui sobre distância psíquica? É isso que ele fala? Ele fala. Distância psíquica é o seguinte, quando a gente tem um problema, fomos agredidos de alguma forma, tá? Nos sentimos magoados. Calma. Calma. Deixa a cabeça esfriar. Sabe quando a gente está de cabeça quente? Deixa baixar os ânimos. Ok? Vamos tentar sair do problema, puxar para o racional, deixar um pouco o emocional de lado. Eu sei que é difícil, porque se não fosse difícil, a gente não estaria emocionalmente envolvido, e sim estamos emocionalmente envolvidos, e sim nos magoamos, nos sentimos ofendidos. Ok, calma, espera o momento passar, tenta sair do problema, que muitas vezes quando a gente está com a cabeça mais tranquila, a gente saindo do problema consegue alcançar a solução, consegue reconhecer artifícios, caminhos para desenvolver aquela ideia com a cabeça fria, ok? Mantendo a tal distância psíquica e não ficar remoendo, pensando o tempo todo, ruminando, mastigando aquela questão. Sabe quando a pessoa... Vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa... fui traída. E aí está num processo muito difícil de perdão, que é um processo muito difícil. Para quem foi traído sabe como é que é complicado. Às vezes consegue, às vezes não, ok? Mas vamos dizer que, não, a pessoa conseguiu. Consegui, já, olha, fulana já perdoa. Não tá mais, não se liga mais na fulana, não tem mais problema nenhum. Só que todo final de semana, quando você encontra a fulana, já passou 3, 4 meses. Ela só fala do cara o tempo inteiro. Mentalmente ela continua conectada. Essa distância psíquica que a Hamed fala. O tempo inteiro ela está conectada com o cara. O que ela faz? Ela faz um monte de fake no Instagram, no Facebook, e fica ali, ó, só vivendo a vida da pessoa o tempo inteiro. Quem é que não conhece alguém assim? Quem é que não conhece alguém assim? Porque nós somos assim, de alguma maneira ainda. A distância psíquica é difícil, mas é possível. É possível. E essa é uma proposta que ajuda nesse processo do perdão, de encontrar essa melhoria, esse sentimento de maior felicidade, de maior compreensão que Hamed vem falando. Vamos lá, vamos continuando. Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando os, abre aspas, deveria ter falado ou agido, fecha aspas, e eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. E esse aqui é aquele clássico que acontece, sabe aonde? Na hora de dormir, quando a gente bota a cabecinha no travesseiro, aí a cabeça fica a milhão. Vem 1 milhão de coisas na cabeça, e aí entra naquela sistemática, naquela automatização, aquela repetição que é, eu devia ter falado isso. Eu deveria ter feito aquilo. Porque se eu tivesse falado aquilo, o outro teria se acontecido aquilo tal.
E a gente fica. E às vezes você olha no relógio, são 3 da manhã e não consegue dormir. É difícil. E você fica. Falo por experiência própria, tá? Falo por experiência própria. E você fica. E às vezes já se passaram 10, 5 anos, 20, 30, 50 anos. Às vezes o fulano já morreu. E você ainda tá, não, porque quando aconteceu aquilo, eu deveria ter feito aquilo outro, eu deveria ter dito isso, porque se eu tivesse feito aquilo, isso. Aí eu queria. Será? Será que é assim? Calma. Qual é o caminho? Então qual é o caminho, Nelson? Como dormir tranquilo e deixar essa perturbação mental, essa fixação mental de tal maneira? Só tem uma solução. Quer dizer, algumas soluções, mas vou dar uma dica que funciona muito bem, que é o processo de substituição. Eu não sei se eu já falei isso aqui em outra aula do estudo, mas se eu repetir, eu acho que vem bem a calhar. Como é que funciona a substituição? Funciona da seguinte maneira. A nossa mente não adianta dizer a palavra não. Então o que isso quer dizer? Eu dizer para mim mesmo, Nelson, não pense no fulano ou na fulana de tal que me magoou, que me ofendeu. Eu posso passar a noite inteirinha repetindo para mim, não pense. A minha mente vai estar pensando automaticamente. Vou fazer um exercício muito rápido com vocês. Fechem os olhos nesse momento, por favor. Eu peço a todos, fechem os olhos. E eu, com os olhos fechados, eu vou dizer o seguinte. Não pense no macaco da bunda vermelha. Pode abrir os olhos. Agora, me diga o que você pensou. Muito provavelmente você pensou no macaco da bunda vermelha. Porque apesar de falar a palavra não, nosso cérebro não registra a palavra não. Ela vai registrar o macaco da bunda vermelha. E você mentalizou o macaco da bunda vermelha. Agora feche os olhos de novo, que agora vem a solução dos seus problemas. Com os olhos fechados, eu vou dizer assim. Ao invés de pensar no macaco da bunda vermelha, pense no elefante cor-de-rosa com pintinhas amarelas. Pode abrir o olho. Provavelmente você substituiu o macaco da bunda vermelha pelo elefante cor-de-rosa da bolinha amarela. O processo de substituição funciona muito bem na nossa mente. Então vamos trazer agora para a história do perdão, vamos substituir os pensamentos. Mas substituir pelo quê, Nelson? Não sei, não interessa. Por qualquer coisa que não seja aquilo. Vamos buscar uma alternativa para essa tal fixação mental que não nos deixa dormir, que tira o nosso sono, e tira o nosso sono às vezes por muito tempo, tá? Porque a gente está com uma dificuldade de digerir, de engolir, de processar, enfim, um processo muito individual de cada um, ok? Então, vamos buscar alternativas para facilitar esse processo, essa caminhada. Vamos lá? Vamos continuando. Parece que hoje o capítulo vai ser rápido. Aqui. A mente recheada... Peraí, desculpa, me perdi. Tá aqui, achei. Vamos lá. A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. Então, adorei essa frase final. Renovação da atmosfera mental. O que isso quer dizer, Nelson? Vamos nos libertar dessa energia mental. Vamos nos libertar dessa energia mental. Você precisa do perdão, não ele, não ela. Quem está sofrendo é você. Você precisa se libertar. O perdão não é para o outro, é por você, é para você. Às vezes o outro nem sabe que te ofendeu, ele nem lembra mais. Às vezes ele nem sabe seu nome. E já passou um tempão, já passou meses, dias, anos, e você ainda não conseguiu
digerir aquilo. Ainda está mal, ainda não perdoou ele, não perdoou ela. Mas quem precisa desse sentimento bom é você, não é ele, não é ela. Muitas vezes ele não merece o perdão, mas isso tampouco interessa. Quem precisa é você. Essa consciência é mais importante da gente tomar nessas histórias de se sentir ofendido, de se sentir magoado. Porque nós no passado, sim, já fomos magoados, já se sentimos ofendidos. E até hoje muitas vezes não perdoamos. E hoje talvez esteja acontecendo. E atenção, no futuro vai acontecer de novo. Tenha certeza, tá? Até a gente conseguir mudar de patamar evolutivo. Como, Nelson? Aprendendo. Mas como é que a gente aprende, Nelson? Colocando em prática. A gente está estudando tudo, está buscando uma compreensão maior através de literaturas como essa do Hamed, tá? Então a gente aprendeu bonitinho a teoria, legal. Amanhã vai vir a prática pra gente colocar à prova. Na hora que alguém magoar a gente de novo, ofender a gente de novo, será que a gente vai se sentir mal? Como é que a gente vai reagir? Como vai ser a nossa resposta em relação a isso? Vamos continuar? Vamos lá. É fator imprescindível ao separar-nos emocionalmente dos acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonização do nosso halo mental, método sempre eficaz, restaurando-nos os sentimentos de paz e serenidade, propiciando-nos maior facilidade de harmonização interior. E aqui, peraí, desculpa que eu acho que eu me perdi. É isso mesmo? Vamos lá. Peraí, gente, me perdi mesmo. Vamos lá. A terapia da prece, sim. O que ele está falando aqui? Uma forma de auxílio nesse processo é exatamente utilizar a prece como maneira de buscar essa harmonização interior. Pronto, desculpa, gente. Eu estou lendo uma coisa e pensando em outra e tenho as anotações aqui diferentes. Harmonização interior através da prece. Muito bem. Buscar prece, buscar oração, buscar as boas vibrações, buscar nos harmonizar de uma maneira. Através de quê, Nelson? Através de conteúdos que nós consumimos. Como é que é isso, Nelson? O que você conversa com seus amigos, com a sua família? O que você assiste na televisão? Que tipo de música você escuta? Que tipo de filme no Netflix, no Amazon Prime, a série que você está acompanhando? Em certos momentos da nossa vida, quanto mais nesses momentos que a gente está falando de desarmonia, é bom a gente buscar conversas mais benéficas, séries e filmes mais bonitos, mais interessantes, leituras edificantes. Se você é religioso ou religiosa, buscar o seu templo, a sua igreja, o seu centro espírita, para buscar essa harmonia através da oração. Ou então, que seja, você não acredita em nada, mas você acredita em Deus? Em Jesus ou não? Se você acredita em Deus, faça uma oração. Vai ajudar nessa harmonização sua interior, sem dúvida alguma. E outra proposta que ele faz aqui é exatamente separar a emoção da razão. 90% das nossas decisões são sempre pautadas no emocional. É no emocional, é aquela história da cabeça quente. Esfria a cabeça, espera a poeira baixar. Calma, tenta visualizar a situação de um outro prisma. Tenta se colocar fora. Mas não é fácil, Nelson. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Dependendo do grau, a intensidade, do tal conceito que o Hamed falou, do que nós consideramos uma mágoa, um tal do ressentimento que eu vou falar daqui a pouco, às vezes é difícil até da gente viver. Depende muito. Porque quando a gente fala de perdão, deixa eu só abrir aqui um leque. Há vários tipos de ofensas, tá? Há um caso, como eu disse ainda há pouco, de uma traição conjugal, marido, esposa, marido-esposa, enfim. Como há um caso, por exemplo, que já vai num outro nível de uma violência.
um estupro que alguém sofreu, perder um filho por um cordão de ouro, um telemóvel, um celular. E como perdoar? Como perdoar? Também a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre perdão. E como é que eu vou, voltando, né? Como é que a gente vai falar para alguém esquecer? Vai esquecer do filho que perdeu porque tomou um tiro, um estupro? Variadas violências que existem. A questão não é o esquecimento, a questão é o sentimento. É o sentimento de libertação, o sentimento de felicidade, o sentimento de página virada, o sentimento de que a vida continua, de que sim, eu tive aquela pedra, que foi difícil na minha vida, mas eu consegui superar ela e eu vou continuar caminhando, porque a minha vida não vai ficar estacionada naquele fato que aconteceu lá atrás. Que sim, eu fui magoado ou magoada, que sim, doeu, mas faz parte da minha caminhada e a vida continua. E essa é a proposta. Vamos lá? Vamos lá. Desligar-se ou desconectar-se. Peraí, já me perdi de novo? Não é possível. Não, tá certo. Desculpa, gente. Vamos lá. Repetindo, volta tudo. Vamos lá. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e críticas e que vivem sempre numa atmosfera do tipo, abre aspas, ninguém vai mais me atingir ou me machucar, fecha aspas. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias, de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, de desforras de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar de momento. Aí aqui ele fala um monte de coisa, né? Mas antes de mais, quando ele abre essas aspas e diz assim: ninguém mais vai me atingir ou me machucar. Aí vou voltar na história da traição. É a pessoa que foi traída e sofreu muito, e doeu muito, e foi muito difícil. E ela acha que resolveu o problema, sabe como? Não vou mais me relacionar com ninguém. Então ela foge do amor por causa do desamor, por causa de um trauma, e às vezes acontece esse trauma, às vezes o trauma é muito forte, é muito violento. Mas será que é esse o caminho? Então não se permitir a encontrar alguém, ter um relacionamento, porque eu sofri no passado? Será que é essa a proposta? O que ele vem falando aqui? Ele vem falando nesse pequeno trecho sobre ressentimento. É isso que eu queria falar. O que é ressentimento, Nelson? Ressentimento, só verificando o horário. Tá tudo certo. Estou mais atento no horário para não me perder. Ressentimento, a própria palavra diz. O que quer dizer? Sentir de novo. Ressentir. Sentir de novo é o ressentimento. E eu gosto muito dessa história de ressentimento. Uma palestra que eu escutei do Rossandro, faz já uns 2 anos. Não sei se é dele essa história, mas é perfeita essa história. Vamos lá. É meio nojenta, tá? Mas eu vou contar para vocês. O que é ressentimento? Ressentimento é assim. Nós vamos para... Agora, Natal, ótimo, Natal, momento perfeito. Nós vamos para uma festa de Natal da nossa família, lá na casa da mamãe, ou na casa do papai. Casa da família, todo mundo se reúne, é uma maravilha. E a gente vai, e tem aquela confraternização, muito boa, ou não tão boa, mas sempre tem aquela comida boa, né? Aquela rabanada, aquele bacalhau, enfim. Vamos pegar a rabanada. E aí, agora começa a história. E aí, voltando do Natal, a gente foi de autocarro, fomos de ônibus, ou autocarro, para quem está em Portugal. Fomos de ônibus e voltamos de ônibus. E quando a gente está voltando, ou de trem, de comboio, e quando a gente está voltando, tem lá alguém que tomou uns copos, bebeu a mais, também na festa de Natal, e está na sua frente e está meio passando mal. E você está vendo que ele está meio mal. E tá ali, né, não tem muito para onde, não tem outra cadeira disponível, você tá ali aguardando, naquela meio tenso, com o seu potinho na sua frente de rabanada. Ok? O potinho que a mamãe preparou para você. Aquela rabanada
especial, aquela que você adora, que você levou para casa para comer depois, ali no Réveillon, sabe? Não chega até o Réveillon, normalmente dá 2 dias você já mata aquilo. Ou no dia seguinte, no café da manhã. E aí aquele camarada tá aí, ó. E aí mais um balanço, outro ele vomita aquele jato em cima de você. Você deve estar fazendo aquela cara assim, que nem eu tô fazendo agora, que nojo, né? E ele te dá aquele banho. Quando pega em você, pega no potinho também. E o potinho não está muito bem vedado. E aí entra lá dentro da sua rabanada, aquela coisa nojenta. E você na hora fica bravo, xinga o fulano, sai, esperneia, faz o que for. E ele pede desculpa, meio bêbado, passou mal, foi sem querer. E você banhado em vômito alheio, no ônibus, no autocarro, voltando para casa. Você chega em casa, vai tomar banho, tira aquela roupa, encontra o seu filho, a sua filha, a sua esposa, quem quer que seja, um parente, um amigo. Primeira coisa que você fala, nossa, aconteceu isso comigo, você não vai acreditar, o fulano vomitou em cima de mim, vomitou aqui no meu potinho, poxa, que eu tinha aqui a minha rabanada da mamãe, olha aqui, aí você abre o potinho e tá lá cheio de vômito, meu Deus, aquele cheiro horrível na sua cara. E aí, muito bem, você toma banho, bota a roupa para lavar e guarda o potinho. E aí vem a história do potinho. Potinho com vômito. E aí, passou ali o Natal, o Réveillon, tá? Você volta ao trabalho, e aí você leva o potinho pro trabalho. E as pessoas perguntam, como é que foi o Natal, Nelson? Poxa, foi legal, foi ótimo, foi uma maravilha. Só que você não sabe. Aí você abre o potinho, olha o que aconteceu, olha aqui, ó, e bota o cheiro na cara das pessoas e sente aquele cheiro de novo, e toda aquela sensação, e você conta a mesma história de novo, naquele momento horrível na sua vida, que o fulano lá, que você nem sabe quem é, vomitou na sua cara e você traz toda aquela carga de novo. Muito bem. Você volta para casa, passado o Réveillon, chega no Réveillon, pulei o Réveillon, né? Aí tem o Réveillon, você vai contar, pensar nas coisas boas do fim do ano e como foi bom a sua vida e XYZ, e aí, mas olha, teve um probleminha agora no Natal que isso estragou, olha, aí você abre aquele potinho de novo e sente aquele cheiro de vômito, trazendo toda aquela carga de novo, aquele sentimento de novo, tudo aquilo que você passou, ressentindo, sentindo novamente tudo de ruim que você viveu. E às vezes passam anos, passa muito tempo e você ainda está ressentindo. E você não esquece daquele fato que aconteceu e que foi muito triste, foi horrível. Lá atrás, no autocarro, na sua vida. E às vezes o fulano que vomitou em você, ou aquele que te magoou na sua vida, há 5, 10 anos atrás, não interessa, 2 meses, já até esqueceu disso, nem se lembra. Ele pediu desculpa às vezes. Às vezes foi sem querer, ou às vezes foi mesmo por querer. Mas qual é a importância? Qual a importância dessa história? A gente não guardar potinho nenhum, não guarde rabanada nenhuma. Não dá para comer a rabanada mais, joga o potinho fora, não guarda o potinho. Não viva com esse potinho sempre no bolso, na bolsa, e abrindo a vida inteira. Porque passa o tempo e a gente guarda aquele potinho ainda. Muitas das vezes a gente nem se percebe, mas tem lá um potinho. Então preste atenção na sua vida, vê se não tem um potinho guardado aí. Olha com carinho. Será que a gente não tem um potinho guardado de alguma coisa lá atrás que aconteceu no passado, que a gente não perdoou, e de vez em quando a gente abre ali só para sentir aquela pura essência do vômito do Natal? Será? Essa é a história do ressentimento. Vamos continuando. Nelson, tá bom então. A teoria, legal. Ok, já entendi o que o Hamed falou, vou tentar superar, vou tentar digerir isso da melhor maneira, mas na prática como é que funciona? A prática é vigilância. Como nós agimos ou reagimos frente a tal estímulo? Porque se você se ofende, se você se magoa como eu, ainda me magoo e me ressinto muitas das vezes, ok? Isso vai continuar acontecendo, esse estímulo vai continuar aparecendo até a gente aprender a lição. As lições se repetem.
Só vai mudar o figurante. Foi a fulana que te magoou, amanhã vai ser o fulano, e depois vai ser o cicrano, e depois vai ser o cara lá no autocarro que vai vomitar em cima de você. Vai voltar a se repetir o tempo inteiro até a gente aprender. Aprender o que? Aprender a amar. Aprender a amar. E é a história que você fica chateado comigo. Aprender a amar, esse é o desafio. É difícil, é muito difícil, não é fácil. A proposta, o desafio, nesse caso, é ver o próximo como criança espiritual. Num mundo de egoístas e orgulhosos, somos todos, que nem eu falei lá no início, que a espiritualidade de luz e nós aqui, ó, como crianças espirituais. E o que isso quer dizer, Nelson? Vou dar um exemplo aqui, outra analogia rápida. Você que tem filho ou filha, a gente está dando papinha pro bebê ali, não sei, 2 anos, 3 anos, eu não sei, não tenho filho, vocês já devem saber. E você bota ele na cadeirinha. E aí ele não tem nem aquela coordenação motora direito, e dá uma pancada no prato e vira a comida na parede toda. Pô, sujou a parede toda, meu Deus, você bota a mão na cabeça, olha, tem que limpar aquilo tudo e tal. Você fica até chateado, mas você compreende. Ela foi sem querer, ela nem sabe o que bateu, ela bateu ali no prato e sujou a parede. É uma consideração, certo? Ok. E quando seu filho tem 16 anos, e por uma birra já adolescente, ele pega a comida e joga na parede. Qual é a sua reação? Será que é a mesma reação com um filho de 2 anos? Provavelmente não. Provavelmente você já sabe do nível intelectual dele. O fato é o mesmo, ele tacou comida na parede. Mas as considerações, tudo que está envolvido, você vai agir de maneira diferenciada, porque a sua expectativa é diferente. De uma criança de 2 anos e uma criança de 16 anos, ok? Acho que todo mundo concorda com isso. Tá? E o problema está exatamente aí. Porque muitas das vezes a gente se relaciona com o próximo achando que é uma criança de 16 anos, mas às vezes é uma criança de 2 anos. E a criança de 2 anos pode ser aquele seu pai, seu tio, já burro velho, já com uma idade avançada. Pode ser o seu marido, pode ser o seu amigo, pode ser diversas situações. E como fazer, como enxergar esse ver o próximo como crianças espirituais, que todos nós somos de alguma maneira, porque ainda temos essa dificuldade de perdoar, de aceitar as diferenças, e também muitas das vezes, atenção, nós magoamos o próximo e nem sabemos e nem percebemos. Quanto mais no mundo cada vez mais sensível que está hoje em dia, que é chamado tal do mundo do mimimi, né? O que é o mundo do mimimi? As pessoas estão mais sensíveis, as pessoas se ressentem por qualquer coisa, ficam magoadas por qualquer assunto. E às vezes eu agora com esse vídeo posso estar magoando alguém. Eu não sei, não é minha intenção. Não é minha intenção magoar ninguém, mas posso estar magoando. Estou falando sobre assuntos sensíveis que tocam a alma, que mexem com o ego. Às vezes você está olhando para mim e está falando assim, epa, esse aí... Isso já aconteceu. Para quem é interessante, para quem fala para público, já aconteceu comigo um tempo atrás. O que acontece? Você está na palestra, né? Tem ali 20, 30, 50, 100 pessoas, e você tem sempre a reação das pessoas, dos rostos, né? Tem as pessoas que ficam assim para você, tipo... Você vê que a pessoa está adorando, né? O corpo fala, né? Aquela expressão facial. Tem pessoas que estão assim, ó... Tipo, que horas vai acabar essa porcaria dessa palestra? O que esse cara tá falando? Não sabe nada, né? Um moleque, um garoto vai me dar uma lição de moral agora? Tem gente que fica assim, ó. Que é tipo assim, meu Deus, que mensagem do além que tá vindo. E eu lembro de uma vez que era um assunto, eu acho que era o assunto, não era assunto de perdão não, que era o assunto de amar o próximo. E aí, alguma coisa que eu falei, que tem a questão do magnetismo, né? E normalmente, para quem fala para público, escolhe, tem algumas técnicas que ajudam, você escolhe um alvo e se concentra naquele alvo. Mas tem uma questão de magnetismo, que eu não sei porquê, aliás, saber porque a gente sabe, né? Não mediunicamente, mas me atraiu uma pessoa, que eu não sei quem é até hoje,
que ele começou a me olhar, assim, ó, cerrou os olhos, começou a morder a boca, assim, me mordendo o lábio. E que eu juro pra vocês, eu comecei a falar, eu falei, deve ter tocado ele, né? Pois não quero ofender. Aí com muita calma, a gente vai explicando, muitas das vezes, porque são assuntos delicados, que tocam o íntimo das pessoas. E eu, às vezes, eu via que passava assim, ele fazia assim, ó, dava uma bufada. Eu falei, cara, ele vai me agredir. Quando acabou a palestra, às vezes uma pessoa vem falar alguma coisa, vem fazer um comentário, eu falei, tomara que ele não venha, porque se ele vier, eu vou sair correndo, vai querer me bater. Porque de alguma forma eu toquei aquela pessoa. De alguma forma talvez eu agredi, eu ofendi, eu magoei. Às vezes ele pode estar, não sei, essa pessoa pode estar até hoje lembrando, não, porque aquele cara que falou aquilo, se eu pego ele na rua, dou um pau nele, não sei. Não sei. Não é essa a intenção, mas às vezes a gente magoa as pessoas também, sem querer. E como a gente vivenciar isso? Nós todos somos crianças ainda, nesse aspecto espiritual, evolutivo, que magoamos e nos sentimos magoados, nos ofendemos. A proposta é a gente se ofender cada vez menos, tentar compreender isso, tentar compreender que nesse mundo de egoístas e orgulhosos, nos magoamos, nos ofendemos o tempo inteiro. Por isso que eu trouxe logo de início ali a história do Gandhi, fiz a brincadeira com o Hamed que não se ofende, ou Jesus, que também não perdoa, porque eles não se ofendem. E para fechar, deixa eu ver que horas são. Pronto, já chego. E para fechar, se deixar a gente vai falando, né? Por isso que a gente tem que ter mais ou menos um roteiro para não ficar aqui o dia inteiro. Para fechar, é uma coisa que eu gosto muito, tá? E eu repito essa frase para mim, esse pequeno diálogo. É uma questão que fizeram para Jesus. Porque eu acho que esclarece bem esse nível espiritual que nós nos encontramos. Não sei você, mas que eu me encontro, e a espiritualidade de luz que vem para nos auxiliar. É feita a seguinte pergunta para ele: Senhor, como eu posso perdoar aquele malfeitor ou aqueles ingratos? E ele responde da seguinte maneira: percebendo a sua condição de enfermos. E aí volta a pergunta: enfermos? Enfermos? Como assim enfermos se eles continuam me agredindo? Se essa pessoa continua me ofendendo, me agredindo? E aí Jesus responde: não procederiam de outro modo se não fossem doentes. Somos todos, de alguma forma, um pouco doentes. Vamos compreender mais. Vamos exercitar esse perdão. Repito o que eu disse. Quem precisa do perdão não é o outro. Quem precisa do perdão somos nós. Quem precisa se preparar para a próxima agressão, a próxima ofensa que nós receberemos. Quando bater a sua face, dá outra face. Também é outro que dá uma discussão imensa. Mas essa é a proposta. Essa é a proposta. Muito bem, vamos encerrar por aqui. Vou fazer minha oração. Desde já, eu agradeço a todos por mais essa noite, por mais esse estudo. Vamos lá? Quem quiser, cerrem os olhos comigo. É o convite que eu faço para agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, por todos os ensinamentos, a Hamed, a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos dá todo o suporte, toda a consideração, toda a inspiração. Obrigado. E assim encerramos mais esse estudo, agradecidos e com o coração com muita felicidade por mais esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. É isso. Terminamos por aqui. Até semana que vem. Já estamos próximos do Natal, acredito. Eu já estou gravando. Peraí, deixa eu pensar aqui. 6... Não sei, estou perdido nas contas. Bem, tá chegando próximo o Natal. Se já for Natal, Feliz Natal. Eu acho que ainda não é Natal, acho que ainda tem mais uma, que eu vou gravando conforme eu estou bem disposto. Mas bem, se não for, já adianto. Feliz Natal a todos. E espero vocês na próxima segunda-feira, quando eu estou postando os vídeos, tá bom? Um beijo a todos e abraços. Tchau.
Tchau, tchau.